Plano Estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano Estratégico, aos sábados, às 9 da manhã, para começar o fim de semana em grande. Olá, bem-vindos para o primeiro Plano Estratégico, o programa que tem por objetivo fazê-lo rir e divertir-se, também pensar, ao sábado de manhã. Comigo tenho Raul Ribeiro. Olá, Raul. Olá, Celina. Bom Olá, dia. Márcio de Matos. Olá, Celina. Bom dia. E Raul, é contigo. Vais apresentar a nossa convidada de hoje. Nesta nossa estreia de Plano Estratégico, temos a nossa estimada amiga Karina Ferro como convidada especial. Olá, Karina. Olá, Raul. Olá. Bom dia, Celina. Bom dia, Márcio. Bem-vinda ao Plano Estratégico. Obrigada. Estás preparada para Estreia em grande. zurzir? Veremos. É o que temos no menu, não é? E obrigado à Celina por ter a paciência de receber estes três malucos. Vamos ver. E vamos a isso. Vamos ver como embarcamos todos juntos Vamos a nesta isso. maluquice. O Plano Estratégico pretende ser um programa com um pouco mais de ouvintes do que pessoas em estúdio. Vamos a ver se na primeira emissão já logramos bater esse... ontem à noite choveu imenso e a trovoada ainda se ouve. Não sei se ouviram. Não foi um ensaio. É um eco. Está a fazer eco. Parece-me. Mas vamos a isso. Vamos a isso. Sim. Que as pessoas querem, têm mais que façam, têm a casa para aspirar, roupa para lavar, miúdos para levar às atividades E a catequese? E a catequese e essas coisas todas. Dizia eu que o Plano Estratégico pretende ser um programa leve, descontraído e bem disposto, no qual vamos fazer a análise à semana e principalmente a nível regional e, quando acharmos por bem, com toques nacionais e internacionais. Portanto, o Trump também será frequentemente referido. Marte não podemos. Penso que por coisas boas não, mas enfim. Vamos começar por pequenas notas prévias, antes de irmos aos pratos principais. E vamos começar pela nossa amiga Karina. Tens alguma nota prévia da semana que passou que achas que deves relevar? Tenho sempre qualquer coisa para dizer, não é? Nota prévia, o seminário dos desafios do turismo na Madeira, parece-me que foi um debate interessante, com vários intervenientes de quase de les a les, de vários setores, do Savoy, da ACINE, da ACIF, a Direção Regional da Economia, Presidente da Autarquia, obviamente, Paulo Cafofo. Portanto, estás-te a referir, foi no Teatro Municipal Baltasar Dias e a organização do JM. Exatamente. É a minha referência como nota prévia, nota positiva. Sim, por acaso, em relação a isso, chamou-me a atenção que Paulo Cafofo definiu 7 objetivos, eu acho que é importante referi-los. São, respectivamente, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Portanto, São todos iguais. São todos iguais. Não ficou bem claro. Mas foi, Raul, são todos iguais. Não faço a mínima ideia. Eram 7. Retive que eram 7 objetivos, portanto achei que era bom enumerá-los. E posto isso, Celina, a semana passada teve assim algum evento, algum acontecimento que tenha despertado a atenção e que te apeteça falar nisso? Bom, infelizmente nesta semana os únicos 2 eventos que me ocorre pensar são notícias tristes e têm a ver com o falecimento do ator João Ricardo e também com o falecimento do jornalista Pedro Rolo Duarte, e que foram 2 notícias consecutivas e exatamente os 2 com a mesma idade e exatamente os 2 com o mesmo motivo, 53 anos. De modo que assim, em termos de notícias, estas foram aquelas que... Aproveitando a deixa, Márcio, tu também tinhas um óbito estranho aí para... Estranho, quer dizer, um nome que se calhar não diz muito. O David Cassidy, ninguém se lembra, mas nos anos 70 havia aquela série The Partridge Family que tinha um nome traduzido em Portugal que agora já não me ocorre muito bem, mas não tenho bem certeza, acho que era a família do Remy.
A família parte isto. Não era? O rapaz já tinha já ia na casa dos 50. Agora já ia nos 60. Agora nos 60 já. Sim. Ok, fiz-lhe um desconto. Isso é depois da Black Friday, temos que fazer todos desconto, não é? Faz sentido. Sofria de demência e acabou por falecer precocemente, mesmo com 60 anos, ainda é uma idade. Sim, não é proveta, mas eu, quando me falaste, não me recordava da personagem e fui ao YouTube rever, lembrando depois aquelas coisas que já não se pode, calças à boca de sino, cabelinhos. Mas isso cabelinhos, é cíclico, isso é uma questão daqui de aos tempo dias vai outra vez. E as vozes de Licodoces e as musiquinhas. Tudo muito 70s. Os penteados disco aqui eram do melhor. D.I.S.C.O. Esperamos que algumas coisas fiquem no passado. Exatamente. Não é? Se bem que um pau cafofo com um penteado de disco era uma coisa que eu ainda gostava de ver. Eu gostava de ver com qualquer penteado. Eu não penteado. gostava, confesso, não gostava de ver. Quando imagino essas coisas de disco, esses penteados de disco, essas coisas assim, lembro-me mais imagino o que é que o João Egídio faria com isso. Com um penteado. Nos desfiles de carnaval e nas festas da Flor. Colocaria umas eras. Bem, no estado atual da cabeça do pau cafofo não era possível muita ornamentação. Ele deve estar agora a fazer umas coisas dessas na África do Sul. Está a acompanhar a visita. Foi um sucesso. Aquelas decorações, aquelas fantasias florais em folha de bananeira. Acho que funciona muito bem na África do Sul, não é? E cá também. O que é bom, porque é um país que precisa de bananas? Bananeiras? Faz falta. Também devem ter algumas para exportar. E vamos fechar o dossiê obituário, já que tocámos nesse assunto, com a primeira morte famosa, logo no início da semana, que foi de Charles Manson, o assassino em série, o serial killer, fanático, o líder de um culto quase satânico, e que inclusivamente foi responsável. Curioso que ele foi o responsável, foi o mentor, mas ele próprio não tomou parte no slaying. No slaying, exatamente. Ou seja, ele deixou que fossem os membros do culto a lhe fazer a vontade. Não é? Sim, fazer as o que ainda é mais doentio. E foi uma das vítimas, Sharon Tate, que na altura estava grávida e que era casada com o realizador Roman Polanski. Exatamente. E que ele já tinha pancada e então aí agravou e nunca mais recuperou. Charles Manson, que morreu com 48 anos de atraso. De atraso, não é? Sim. Daquelas... Ao 49, se não estou em erro, naquela altura foi aquele breve ato em que a pena de morte esteve suspensa na Califórnia, porque ao contrário do que se pensa, a pena de morte nos Estados Unidos foi abolida e retomada por alguns estados depois de um ciclo de assassinos em série que chocou a nação. Logo, o rapaz safou-se por pouco. Sim, e agora demorou bastante. E era no sistema prisional americano, era o prisioneiro que recebia maior número de correspondência de fãs. E tinha uma noiva. E uma cruz suástica tatuada na testa. Sempre. No meio da testa. Quem também faleceu esta semana, já que é para o guitarrista dos AC/DC, também Malcolm Young. Também é outro. Foi uma semana complicada esta. Foi uma semana complicada. Muitas baixas. Muitas baixas. Malcolm Young. Ele que também deixou, estávamos aqui a falar de demência, ele que também deixou a banda por sofrer de demência. E outros problemas de saúde. Era mais um. Sim. Mais uma das doenças do século XXI. Morreu aos 64 anos. É cancro, realmente. Pois, e este Cassidy também tinha acho que 67. Acho que aí nos 65 ou 67. Já quase na casa dos 70. Portanto, não foi assim tão precoce. Foi um belo desconto de Black Friday. Mas foi. Black Friday que anda por aí. É verdade. Não sei. Andou ontem. E anda hoje e amanhã, que isto
Isto é como... As mazelas continuam. Mas a Black Friday em Portugal não tem muito a ver com a original Black Friday e com a corrida às lojas que se verificavam e que se verificam nos Estados Unidos da América, ainda agora. De tudo. Depende. Pancadaria é menor. Eu cheguei a ver coisas ontem e tive alguma dificuldade porque tinha alguns compromissos, não é? E acabei por chegar atrasada porque aquilo era... Eu estacionei num centro comercial a esquecer-me que era a Black Friday e, portanto, eu consegui entrar porque entrei às 8h30 da manhã, mas para sair às 5 da tarde já foi um bocadinho mais difícil. Quase ao nível dos saldos. Foi quase ao nível. Não, quase ao nível. Mas isto não é saldos. Não, isto é outra coisa. Os saldos típicos. Não, isto foi mais próximo àquele dia que é o dia, o último dia antes dos centros comerciais fecharem no Natal, que é o 24 às 7 da tarde, por aí. É que aquilo está completamente caótico e não se consegue ver meio palmo à frente e estão todos ali. São sempre aquelas coisas que uma pessoa se esquece. É daqueles momentos que normalmente traz à tona o pior do ser humano. Isto é para nós nos prepararmos já para o Natal. O Natal está à porta, as luzes vêm aí. Não sei se as luzes vêm aí. Estarão a chegar. Isso parece que atrasou, não é? Atrasou um bocadinho. Isto é para dia 1. Mas esta história do Black Friday, acima de tudo, estragou com um provérbio, com uma frase popular, e detesto quando me estragam com as frases populares, porque agora já não se diz a vida a vida são 2 dias e o carnaval são 3. Agora a vida são 2 dias, o carnaval e a Black Friday são 3. São 3 dias, porque isto agora, aliás, está-se um bocadinho a deturpar o conceito, até porque começou essa loja terrível que aí anda, que em vez de nos dar 3 dias para o caos, decidiu dar uma Black Week. Não posso fazer publicidade, portanto não vou fazer, mas é uma das empresas que vendem tecnologias por aí, e portanto, e eletrodomésticos, portanto não é muito difícil de adivinhar, e é daquelas que decidiu fazer uma Black Week, portanto tudo aquilo vai variando de intensidade, mas existe sempre aquela afluência muito grande. Também existem aquelas lojas que fazem inflação na semana anterior dos preços para depois fazerem uma Black Friday ou uma Black Week ou uma Black Week. Mas isso é muito típico, típico do chique espertismo nacional. Não é isso que acontece nos Estados Unidos, Inglaterra, etc. Nos países anglo-saxónicos, onde começou. Mas é isso, e as promoções no supermercado, que isso agora é vê-las, não é? É ver as comparações. Há uma aplicação muito boa que tem a ver, que faz a comparação dos preços nos sítios, não é? E nós conseguimos ver que aquilo, afinal, há ali uma variação muito interessante, em que se aumenta 20% para baixar 10%, e portanto fica ali promoção sobre promoção. Aliás, nas redes sociais também há aquelas falhas maravilhosas em que o preço acaba por ser mais alto do que aquele que estava antes de ser em saldos, não é? Ou em promoção no supermercado. E até há descontos de 0%. Descontos de 0%, ou um preço, ou qualquer coisa à venda. Vi uma partilha, foi do Miguel Guarda, que tinha precisamente um 3,99, promoção 3,99, desconto 0%. Muito bem. Só esta semana. Só esta semana. Creio que é muito bem. Passemos para pequenas notas de coisas que vão acontecer por aí. Vamos ter hoje no Centro de Congressos Guilherme Duarte, por falar noutra coisa. Humorista, stand-up comedian, blogger, promete fazer rir à gargalhada. Portanto, não percam se puderem. Tem testes muito bons. E tem haters também tem haters. O que é sempre uma nota do sucesso das pessoas, é terem... O sucesso hoje em dia mede-se pelo número de pessoas que nos odeiam. Pelo número de haters. É um indicador para sempre. Pelos trolls. Eu acho que o troll ainda é pior que o hater. O troll é um bocadinho mais chato. O troll, para quem... O troll não desiste facilmente. O troll é aquele tipo que tem ali um tempo e vontade para brincar contigo. Infernizar. Para incomodar, no fundo, não é? Aquela pedra no sapato que vai andando. E claro, também Madeira de Igno Mudas, que é uma referência incontornável da cultura madeirense, da música eletrónica.
Começa na próxima semana. Começa na próxima semana, sim senhora. Mas penso que começa antes do nosso take 2, do nosso segundo plano de estratégia. Exatamente, começa, se não estou a erro, na quinta-feira, dia 1. Por isso já fica, dia já 1 fica começam as atividades que trazem vários Uma convidados. estreia em dezembro, portanto. Para quem não sabe, os cabeças de cartaz desta edição são fantásticos e têm nomes estranhos, portanto, mais um sinal que devem ir ver. É verdade. Impronunciáveis, portanto, não é? Alguns deles impronunciáveis, outros nem por isso. Pronto, ok. Já agora, nós na segunda-feira vamos ficar a saber tudo sobre o Madeira DIC, porque vem aí a Maria Fernandes, uma das responsáveis, para nos esclarecer sobre esses nomes difíceis. Muito bem. Temos a satisfação de dizer que é a nossa amiga pessoal, de todos nós, e que, Maria, se nos estás a ouvir, se não a Celina depois faz o favor, transmite, também te queremos ter aqui connosco num plano estratégico. A ver, vamos. Ou dois, não é? A Maria tem muito potencial para nos brindar com a sua visão estratégica daquilo que é verdade. O menu que se coloca aqui sobre esta mesa. Até a visão estratégica para o Norte que é muito interessante. Sim, senhor. É verdade, também para a semana, já que estão a interessantes. falar de eventos, Raul, também há o Ecludança, que é um Ecludança. Eu não percebi o L. Ecludança. Eu fiquei assustado. Eu percebi o Eu ouvi coisas que não devia. Eco-dança e pensei que era twerk. Não, eu tinha que trazer. Pensei que era uma aula de zumba. Raul, tinha que ser Zumba. comigo na estreia um nome difícil da primeira gargalhada, não? Ecludança. O conceito que é. Um conceito que já está na nossa região implementado há alguns anos, particularmente pelo Dançando com a Diferença, que é, se calhar, através do Henrique Amoedo, a cara mais visível. O primeiro Ecludança aconteceu para aí uns 6, 7 anos e na próxima quinta-feira também, dia 1 de dezembro, para a semana vai acontecer muita coisa, voltam a ter aqui um encontro onde voltam a estar presentes não só grupos de teatro como grupos de dança, todos eles contendo pessoas portadoras de deficiência e não. E que portanto, tu, com certeza normais. vais ter a oportunidade de trazer. E claro que na terça-feira está cá o Henrique. Claro que vai cá estar o Henrique na terça-feira. Vais passar a ser a nossa dealer de convidados. Não, que isto nem todas as semanas corre assim tão bem. Na próxima semana é que está aqui a coincidir. Isto é sorte de principiante, Raul. Também é preciso. Também é bem preciso. Olha, e o coelho vai dentro? Pois vai. Depende dos dias, não é? E não é Páscoa. Mantém-se o regime de fim de semana. Isto era uma notícia. Essa é boa, porque isto é uma notícia muito mais apropriada para a Páscoa. É verdade. Mas isto está tudo trocado hoje em dia. Até a Páscoa chega no Natal. Em vez de ser o peru que não chega ao Natal, é o coelho. É o coelho que vai dentro, não é? Essa do peru tem muito que se lhe diga. Que o Natal português, como perus, nunca quis grande coisa. Mas olha que estamos a ser um bocadinho agora contaminados. Estamos a ficar um bocadinho contaminados. São as redes sociais. Vá lá que não fomos para avestruz. Por perus e pão Ramon. Ok, mas para aí eu já abro um pouco de... Já és mais tolerante, sou não é? mais tolerante, não é? Bom. Pois, já percebi. Tu não gostas de peru, mas gostas de pão Ramon. Um pãozinho de Ramon. Bom. Pois. Fatia fino. Muito bem. Ainda bem que estamos a entrar agora no menu da culinária, não é? Mas, pelos vistos, o tema coelho não lhes desperta especial. Gosto de coelho a caçador. Ok. Eu prefiro no forno. No forno. Bem cozinhado. Em boxers e megafone, não. Não, boxers. Aliás, só no forno mesmo. As coelhinhas da Playboy também são giras. Mas tem coelhos que são... Estamos a falar de coelho. Estamos a falar de coelho. Mas isto é que passar deste coelho para as outras coelhinhas tem em comum que se despem. É que tirar este coelho da cartola não está muito fácil. Mas então, o senhor assunto, é melhor. O senhor parece que vai recorrer para o tribunal. Novamente? Já não tem mais tribunais para tribunal recorrer, dos direitos dos animais. animais. Só se for. Pode até ter
algum Mas sucesso. Vai mesmo começar a cumprir pena aos fins de semana? Só aos fins de semana. O que é pena? Que eu acho é pena. Até porque as instalações são muito boas. Aquilo agora no inverno é capaz de ser agradável. E nós temos imensos temas para falar. A gente passava a manhã toda se fosse fazer a verdadeira análise à semana, mas não vale a pena, que senão depois ninguém nos ouve. Tops mais e menos da semana. Na semana que passou, quem é que lhes merece? Aquela pessoa que lhes merece a referência de melhor e de pior? Eu não sei se diria a pessoa, porventura eu saliento dois temas, dois assuntos que creio que são relevantes. O passe sub-23, ser assumido agora o apoio no passe sub-23, que é importante para os nossos jovens, especialmente aqueles que estão deslocados, aqueles que têm que atravessar a ilha em autocarro e têm que assumir despesas que são muito... Para quem não, temos que pensar que quem nos ouve pode não saber, e já te vais explicar o que é. Porque pode haver quem esteja a pensar, e cá passo sub-23 todas as semanas. Pronto, mas não é bem isso, não é andar a passar sub-23. Não é sub-23. Eu passo para jovens estudantes, que abaixo dos 23 anos, em particular aqueles que estarão deslocados, ou seja, estudam fora da sua zona de residência e, portanto, estarão abrangidos por norma por duas companhias de transporte, que faz com que os passos estejam acima dos 100 euros, e isto para famílias com menos possibilidades torna-se bastante difícil de suportar. Este é um tema de debate e tem sido um tema de debate já há mais de 10 anos. Eu tenho memória disto estar a ser discutido já há imenso tempo. Eu não digo mais de 10 anos porque depois pareço demasiado velha, mas pelo menos há 10 anos tenho memória. Estava eu em fraldas e lembro-me de se falar no passe para os estudantes. E, portanto, esta é uma daquelas medidas que eu considero relevantes. Há uma segunda notícia que eu considerei que me chamou a atenção, até porque é importante, parece-me que é relevante em termos de desenvolvimento estratégico regional, tem a ver com os financiamentos, com o financiamento comunitário, os fundos comunitários. Houve a aprovação de fundos comunitários agora para alguns projetos muito interessantes, outros tantos direcionados a pequenas e médias empresas. Portanto, nesta fase existe uma grande procura pelos fundos comunitários dentro daquilo que são as despesas das empresas, os mais pequenos também. Existe um grande aproveitamento neste novo programa quadro que iniciou-se agora em 2014. Portanto, agora estamos em velocidade de cruzeiro e é uma oportunidade para aquelas pessoas que ainda não procuraram este tipo de apoios. Isso é das coisas que é muito bom ouvir na rádio. Diz lá outra vez velocidade de cruzeiro, que eu gosto. Velocidade de cruzeiro? Pronto, fica bonito. Especialmente em dias de chuva, fica bonito falar em cruzeiro. Isso faz parte, curiosamente, e também tinha destacado uma série de notícias que em vez de serem promessas, como é habitual desde 2015, o Governo Regional desta vez anunciou medidas efetivas. Que já estão a executar, não é? Que já estão a executar, de baixar impostos, uma série de impostos às empresas. O IRC, inclusivamente. E os próprios... É óbvio que eu neste caso estou a falar já de resultados em termos de execução, que significa a maior parte das pessoas porventura não estará a par disto, porque não é um tipo de assunto que seja muito discutido, nem fica na ordem do dia, mas é um tema importante salientar, e acho que é importante salientar que o anterior programa quadro nós chegámos quase ao final e ainda tínhamos verbas disponíveis exorbitantes. A execução estava muito abaixo daquilo que seria o esperado. Neste caso, e neste novo programa quadro, apesar de existir alguma burocracia, o que se nota é que existe uma maior execução daquilo que é a verba disponível e, portanto, isso só abona a nosso favor perante as entidades europeias. E em termos de execução, considerando que existem mais critérios, mais rigor, significa que nós estamos aqui a bombar. Senhora Deputada, acabou o seu tempo. Já, obrigada. Senhora Deputada, tem que terminar a sua intervenção. Muito obrigada, já ocupei o meu tempo, agradeço. Eu queria falar do César Amo. O Dr. Mário Pereira já teve a sua vez. Obrigado.
tivemos este pequeno momento só para dizer, mas muito bem, já agora não se faz publicidade neste programa. Quem tiver fundos comunitários para tratar, pode tratar aqui com não necessariamente. Existem entidades que fazem esse acompanhamento, portanto, Carina Ferro, privadas e públicas. Dois pelo preço de... Posso meter a minha afinfa? Afinfa-lhe? Porque eu vou afinfar para baixo. Vais aos negativos? Não, vou começar pelos negativos. Okay. Mas vou ser curto e grosso, toda a gente sabe o que é isto que estou a falar. Viagens aéreas em época natalícia. É sempre o mesmo drama, é sempre o mesmo problema. São anos consecutivos de insistência e de grandes problemas para famílias com recursos limitados que têm os filhos a estudar e que querem ter os filhos por perto no Natal, como é normal. E de facto é incompreensível como, passado este tempo todo e tantas vezes debatido este tema, ainda estamos no mesmo ponto. Não avançamos nada. Isso é o negativo. Agora, o positivo, porque isto é de realçar, é sempre bom quando vemos grupos culturais madeirenses irem lá para fora com o nosso potencial. E nós temos esta semana, hoje, em Odivelas, a Academia Madeirense das Carnes, ou a Confraria Gastronómica da Madeira, que vai participar no 6º capítulo da Confraria da Marmelada de Odivelas. Isso é muito bom. Que se realiza no mosteiro de São Bernardo. Mosteiro de São Bernardo. Exato. Portanto, ou seja, melhor. Isto é a cultura oitocentista a voltar. Lembram-se do Dom João V? Eu também gostava muito da marmelada de Odivelas. Não é? O rapaz foi um dos principais impulsionadores da indústria da marmelada de Odivelas. E gloriosamente também era num convento. E é dessa altura que vem aquela famosa canção de As Meninas de Odivelas. Exatamente. Aliás, eu estou convencido que o cognome de Dom João V, o Magnânimo, tem precisamente a ver com a atitude generosa para com a marmelada. Pensei. A produção. Quase parece que existia um plano estratégico para a produção da marmelada, não é? Pensei que o cognome Magnânimo tivesse a ver com o facto de ele não ser curto e grosso. Isso, só as irmãs lá no convento é que saberão. Pronto, é que saberão, não é? Mas basta de clero e de escapatórias. Sim. Porque que isto às vezes começa assim ao Odivelas, acaba-se nas Caldas, não é? É um pouco complicado. Temos também, já tens o teu mais e o teu menos em princípio, não é? Sim, eu só dei o meu mais, posso dar o meu menos. Dar o teu menos. O meu menos tem a ver com o facto de, lá está o tempo de deputada, se me permite, a Madeira é a região com mais mulheres assassinadas em contexto familiar. Esta é decididamente uma nota negativa. A nota mais negativa desta semana. Porque creio que é uma realidade que agora importa olhar, mas começar a olhar de forma distinta, apesar de existirem mecanismos já disponíveis para seguir estas mulheres, estas pessoas, estas vítimas, creio que ainda há muito trabalho a fazer e claramente isto está à vista e novamente a Madeira ser referência a nível nacional pelas piores razões, para mim é o menos total da semana. Sim. Celina, queres meter a tua colherada? Olha, estás a lembrar assim de alguém ou de alguma coisa? Eu por acaso tinha colocado exatamente coisas do feminino, por certo, porque o ponto negativo também tinha a ver com essa percentagem. Um terço dos casos de mulheres assassinadas em Portugal só na Madeira é de facto um número muito elevado e é uma problemática que é preocupante e que não tem piada nenhuma e que é altamente negativa e que começa muitas que não dá mesmo com isso, é sério demais. Mas se calhar dá para sensibilizar ou repensar nesta fase este não é um tema para ser discutido apenas em grupos de mulheres ou associações de mulheres por toda a sociedade de conjugação de esforços que tendencialmente envolvem o sexo feminino.
Esta não é uma temática apenas das mulheres. Começam, Karina, desculpa interromper, já te dou a palavra, começam, por exemplo, no namoro, que é outra questão que tem sido muito falada e que depois acaba por ser uma questão que é paralela à educação e ainda aos valores que vão passando, que apesar de toda a sensibilização, de toda a informação, estamos numa era altamente digital, onde toda a informação está disponível ao sabor de um clique e as novas gerações estão todas relacionadas com esse clique. Contudo, há qualquer coisa que é preciso ser debatida de raiz ao nível da família e ao nível das instituições para que isto Creio mude. que tem a ver com a permissividade que se tem vivido nos últimos anos, até porque a violência no namoro é encarada como normal. E a partir do momento em que se gera uma discussão porque as novas gerações, os nossos adolescentes consideram normal a agressividade e a agressão, porque sim, nós estamos a voltar atrás no tempo para uma fase muito difícil. Tem a ver com algum tipo de permissividade que apareceu. Eu acho que há raízes culturais e que estão incrustadas na nossa sociedade. Pode ser, mas eu a crescer assim há muito pouco tempo, a crescer num passado muito recente, eu não sei até que ponto é que tem crescido ou se tem havido maior exposição e denúncia. Posso dizer que tem crescido. Estamos a falar em termos de mortes, mas em termos de casos de violência. Casos de violência geral, tem crescido no namoro, nos adolescentes. E tem crescido mais o número de casos em que os jovens e estes adolescentes consideram normal existir uma agressão. Incompreensível. E portanto, a única coisa que a mim, eu por acaso já escrevi um artigo a respeito disto. E para mim é claríssimo que o que tem que passar às novas gerações, aos miúdos, aos nossos adolescentes e a todos, no fundo, é o amor. Ninguém bate por amor, ninguém se insurge, nem ninguém nos obriga a fazer o que nós não queremos por amor. Ninguém nos molda, nem ninguém nos limita naquilo que nós somos porque nos amam ou porque gostam de nós. E muitas vezes estes jovens, estes adolescentes escondem-se e fecham-se e trancam-se porque entendem que os pais não têm razão e que não compreendem aquilo que é o amor. Mas atenção, há aqui coisas muito, muito importantes, fatores decisivos, e isto começa com a manipulação, o controle, começa com aquela tapona que alguém nos dá porque sim, porque olha, tu disseste isto, ou tu estavas aqui com aquele, ou estavas com o outro. Isto, relação que exista, seja aos 10, aos 12, aos 15, aos 20, aos 50, que não tenha como base a confiança e o respeito pelo próximo, não pode ser uma relação saudável. E portanto, este é o tema. Se calhar houve um relaxamento da vigilância. Digo eu. Eu creio que alguns no tempo existe aqui qualquer coisa que tem a ver com a forma como a destruturação da família, os núcleos familiares. Temos menos tempo para a família, estamos mais concentrados nas redes sociais. A própria instituição família desestruturou-se cada vez mais. E creio que, aliás, eu tenho feito aqui os conteúdos, o acesso a conteúdos por parte de menores. Que nem sempre é referiado. Raramente é referiado. E se eles não vão através de uma rede social, vão através de outros mecanismos? E não é só isso, há vontade com que as pessoas se sentem por estar numa rede social, por trás de uma foto, por trás de um perfil, em dizer aquilo que por norma não se diz na cara a cara, e depois perde-se um bocadinho. Nós estamos a falar de uma rede, por exemplo, a mais conhecida de todas, quase toda a gente tem, permite grupos cujo objeto, sendo secreto, pode congregar pedófilos, pode congregar violadores e não há qualquer tipo de controle e de segurança nesse e agora, campo. É verdade. É preciso repensar a rede social também neste aspecto. Saber como é que a legislação dos próprios países pode forçar ou não o operador que tem todo o interesse em ter o máximo de aderentes ao grupo ou à rede, mas tem de ser chamado a prestar contas daquilo que acontece. Sabes que isso é das coisas mais difíceis de fazer. É complicadíssimo. Quando se entra na reserva da privacidade e da privacidade. Mas quando tu partilhas em grupo... Mas eu creio que vem antes disso. Eu creio que nós temos que capacitar os nossos filhos
antes da entrada nas redes sociais, que se permita, ou que se lhes dê as ferramentas necessárias, que se lhes dê as ferramentas necessárias para quando lá chegam, é precisamente ferramentas. Faltam-lhes as ferramentas emocionais, Daniel, de comunicação. Que se chamam os fatores de proteção, não é? Os fatores de proteção face àquilo que é certo ou errado, não é? Seja em relação às questões da violência no namoro, às questões das doenças sexualmente transmissíveis, das drogas, do tabaco, do álcool, tudo isto depende sempre daquelas que são as ferramentas que nós transmitimos aos nossos filhos. E isto, muitas vezes, os pais... O que não impede o aliciamento, às vezes. Não impede. O que permite é que os nossos filhos tenham a capacidade de ter a percepção de que algo está errado. E que algo que não está, que não vai no sentido certo, não é? Que tocaste no cerne. Eu acho que um dos grandes problemas é precisamente isso. Tocaste no cerne, mas não foi no meu, que já não senti nada. Não. O certo e o errado, não é? A questão do certo e do errado. E perdeu-se um bocadinho a noção daquilo que é certo. Esta é uma questão, mas eu acho que esta é uma questão mesmo geracional. O Daniel Sampaio refere-se inúmeras vezes nos artigos que escreve. Ele refere imensas vezes uma coisa que agora vou dizer, é só uma acha para a fogueira, porque não vamos poder continuar a debater isto, mas ele diz uma coisa muito interessante: inventem-se novos pais. E eu acho que efetivamente nós temos uma geração de jovens e crianças grandemente afetados pela insegurança e pela incapacidade de gerir emoções e de se autogerirem a si próprios. Temos uma geração de pais cheios de dúvidas, que passam essas dúvidas e que passam essa dinâmica familiar para os miúdos. Aliás, temos estado a ler e a perceber as preocupações gerais de que cada vez mais são os miúdos que são o poder em casa. Portanto, inverteram-se, a família inverteu-se em termos de valores, em termos de poder. Portanto, este é um trabalho de base que é fundamental e que envolve toda a gente e que passa pelos pais e pelos avós e pelas famílias já um pouco mais estruturadas a tentarem fazer passar essa informação. Nós estendemos-nos um pouco, mas vale sempre a pena nos estender quando é um tema desta relevância. Mas eu já agora vou para a minha positiva. Quer dizer, a minha positiva. Também temos uma coisa boa. A marmelada. Não. Mas também poderia ser. Esta semana aconteceu um evento. Raul, esta semana aconteceu um evento muito interessante. Por acaso não vi marmelada, mas vi massas, vi açúcares, vi sal feito de algas, vi imensa coisa. Sal feito de algas. Ciência no mercado. Aconteceu esta semana da noite. A ciência não costuma ser muito saborosa. Não. É muito saborosa. Isso passou-me ao lado. Não é? Não, a ciência no mercado. Posso dizer-te, a ciência no mercado é uma experiência muito interessante. Muito interessante. Eu, por acaso, tive a possibilidade de lá ir o ano passado. Este ano houve menos informação. Foi este ano também. Houve menos informação, mas menos divulgação, porque alguns o ano passado consegui... Você não sabia, foi mal divulgado. Isso é relativo, não é? Mas eu também não soube e sou uma pessoa razoavelmente informada. Mas a verdade é que o ano passado, e percebi pelas notícias que vi que vai dentro daquilo que aconteceu o ano passado, é uma espécie, é uma iniciativa que é muito interessante porque aproxima não só os nossos filhos, os mais pequenos, como vai para todas as idades, até porque para mim foi fascinante estar a descobrir ali algumas vertentes interessantes, sejam tecnológicas. Isso foi no mercado, na Praça do Peixe. Na Praça do Peixe. Do que está lá dentro ou do que trouxeram cá para fora? Do que está lá dentro? É que eles trouxeram o mercado cá para fora. Não, eles está lá dentro. Eles trouxeram o mercado cá para fora para haver espaço para entrar a tecnologia. E portanto, entrou aqui a ciência, entra a ciência e sai o mercado. Não cabe tudo lá dentro. Este ano... Não pode caber tudo, não é? Mas esta é uma iniciativa que é muito interessante, até porque são iniciativas com pessoas, com estudantes. São jovens que estão a iniciar as suas startups. Na inauguração das Ilhas do Açúcar também tiveram de tirar o cafofo para caber o Marcelo. Ficou à espera. Mas olha, este ano estiveram 22 instituições que fazem ciência na Madeira e não são todas. E estamos a falar de áreas várias, desde a biologia, à robótica, à segurança alimentar, enfim, ao mar, aos estudos dos oceanos, ao Museu de História Natural, ao Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar. E é importante percebermos, a Universidade da Madeira, sim, percebermos o que é que está a ser feito em termos de investigação.
desperta o interesse pela ciência, que era uma coisa que nós na Madeira tínhamos. Olha, precisávamos de uma semana e não de uma noite, porque o evento... Mas o ano passado foram 2 dias. O ano passado fizeram 2 dias. Não, este ano foi 16, 21 e 30, não, 18, 21 e 30. Mas o ano passado fizeram em 2 dias e foi muito interessante. Muito interessante, sim. Até porque consegue cativar as crianças. Eu recordo-me que a minha filha em particular ficou fascinada com a ciência e o conceito da ciência, e ali descobriu uma série de coisas. Aliás, foi quando começou a febre dos drones e das tecnologias, foi um bocadinho despoltado por aquilo que ela viu ali no mercado da ciência, não é? Não fazem experiências também com substâncias ilícitas assim, umas mocas, não. Não se arranja uma ciência no Natal, uma coisa por parecida. Acaso, não vi, mas no Porto, agora há 2 semanas, houve uma exposição só sobre os produtos, desde roupa até aos chás, tudo à volta. Roupa feita com... Também. Roupa feita com massa de arroz. Com substâncias biodegradáveis. Sim. De caráter estimulante. Não por via que tenha, não sei, mas penso que não, mas... Lingerie comestível eu já experimentei. Existe à venda. É interessante. Nova ou usada? Não, agora que me deixaste nervoso. Raul, e a propósito de comestível, mantemos as estrelas Michelin, é uma coisa boa, ainda que eu acho que muito poucos madeirenses vão aos respectivos restaurantes que têm as estrelas Michelin, a não ser uma elite que tem capacidade económica para fazer, enfim, o pagamento das refeições destes sítios. Eu tenho um bocado de alergia, nunca fui em restaurantes Michelin, tenho sempre aquele, pode ser preconceito, porque são aquelas doses minúsculas. Eu é mais pneus Michelin. Com um raminho. Tipo uma sugestão de croquete com um raminho de salsa e umas gotas. Os nomes é que são de uma criatividade absolutamente extraordinária. Por falar nisso, não percam. Soufflé de ervilha depurada com toque de azeite balsâmico. Sim, já se usou uma ervilha no meio do prato. Verdinha. Não percam no Polvo Livre de domingo nas páginas centrais do JM algumas receitas. Temos umas receitas especiais parece que ali a cantina hospitalar também recebeu uma estrela Michelin. A cantina hospitalar? Não, isso é piada nossa. Isso é piada nossa. Mas no meio disto tudo eu ainda não disse mais. É verdade, o Raul não disse nada, nem mais nem menos. Ficou entalado. Eu fico. Sabes que o anfitrião às vezes não tem esse critério. É verdade. A ouvir-lhes e depois. Mas eu vou ser breve. Negativo. Tenho a destacar a seca, que já é uma calamidade nacional e começa a ser uma séria preocupação a nível regional. E da chuva de estrelas, também achei uma seca. Vá lá. Eu não sei se tiveram essa sensação, mas é que de vez em quando fala-se, tem chovido pouco e tal, mas de repente, de uma semana para outra, começam-nos a entrar pela casa adentro imagens horríveis de paisagens lunares. Não, de circo. Aqui parecia o Kilimanjaro ali coisas horríveis. Sim. E depois de repente finalmente veio alguma chuva. A abençoada chuva, não é? É uma nota triste. Agora, prémios positivos eu não gosto de dar porque não fazem mais que o seu dever, mas tenho a dar o Drupi da semana, o prémio Cada Tiro, Cada Melro, para o meu amigo Lopes da Fonseca, presidente LOL do CDS, que na mesma semana. Olha, o Márcio. Isto é lápis azul a dar alguém que se lembrou de mim. É lápis azul. Isto é lápis azul. Senhor deputado, quer desligar o seu telemóvel, por favor. Porque no mesmo dia é que um dos 2 jornais regionais falava de que a TAP não estava disponível para se substituir ao Governo Regional na questão do subsídio de mobilidade. Vem o senhor no outro jornal regional dizer que o Governo tem que aproveitar a abertura da TAP. Ora, se isto é abertura, eu vou ali e já venho.
Tem um timing, É, tem um sentido de oportunidade fabuloso, portanto. O timing foi perfeito. Resume-se a isto. Também não é? o prémio de Eu Sou um Intelectual Social para o ministro Augusto Santos Silva, que resolveu numa conferência dizer que as redes sociais são muito perigosas para a democracia e que prejudicam os intelectuais. Portanto, para ele há Eu uma compreendo, classe, ele deve ter ido ao Ocorrências da Madeira e sentiu-se embrutecer. há uma classe da qual ele faz parte, que é a dos intelectuais, e depois há os grunhos, os australopitecos, que usam redes sociais. Portanto, estes são os meus prémios, não vamos perder mais tempo. Significa isso que os intelectuais não usam redes sociais? Pelos vistos, não. Ao contrário. Agora tinha piada essa já está. notícia que ele criticava as falsas notícias, que criticava as fake news. Eu não perdi, vocês andam aí a dizer Fizemos alguma aqui uma coisa. piada intelectual. Dizer uma Tu coisa. estavas aí distraída de tentar ser sério. Estávamos aqui a fazer um plano foi? estratégico Tu sozinhos. disseste aí, fizeste questão de dizer as redes sociais não são para os intelectuais e eu digo ao contrário. Ao contrário, fizemos aqui uma piada Não sou intelectual. malado. E vocês desperdiçam aqui um momento Pois belíssimo. é, foi Parabéns. muito bom. E Foi muito eu, bom. enquanto convidada, privilegiada, convidada. Sabes o que é que se diz quando se vê um caracol a conduzir um carro com um S assim em cima da capota? Tu que gostas de carros? Look at that escargot. É uma piada Esta engraçada. é uma mas das Escargot, piadas amarelas. We are not amused. We are not amused. 100% unimpressed. Bem, É a minha favorita. coisas breves, porque o tempo urge, vai passando. E Urge. daqui a bocadinho já chegamos ao Estamos fim. a cerca de 9 minutos do Pequenas fim. notas da semana que me fazem pensar. A Associação de Promoção da Madeira está em Macau, com o CR7 em mandarim. Mandarim é capaz de ser Deve ser, interessante. estou a imaginar. O CR7 em mandarim. O CR7 deixa algumas Sim, pessoas com os olhos em bico, mas deve daí. ser isso. Em vez de dizer aquilo, bem, desfrutar e deve-se falar com as moças, dizer toca aqui, Toca aqui. vito o cu, coisas assim. Uma frase, Logo, em breve teremos mais Ronaldinhos por aí. uma frase Já são quantos? intrigante, uma Já frase vamos em quantos? 15, não é? Quantos Ronaldinhos é que existem por aí? Já nasceu agora? Como Já se vem, chama? espera, no decorrer deste programa já deve ter aumentado. E os lobos marinhos, há quem diga que os 3 lobos marinhos que nasceram Também dizem que são do Cristiano Ronaldo. também. Ah, Também teve Há deu o seu dúvidas. toquezinho. Há dúvidas. Parece que nas desertas também há excursões paroquiais. Sabes o nome dos lobos marinhos, a propósito? Não, por acaso não. Não foi É uma coisa que me... o Mateu Todo e a Eva Gina do Mar. Isso não interessa agora. Isso não interessa, cara. Não interessa agora. Não, Passamos esta adiante. parte é Adiante. para cortar, atenção. Sim, senhora. Adiante. Já chega de prémios. Uma frase intrigante de Miguel Albuquerque que foi que não haverá pastoreio desordenado nas serras. Portanto, o que é que ele vai fazer com a festa do chão da lagoa? Então? Essa é uma coisa que eu não percebi também. Deixa chegar o circo à cidade, tu has de ver o que é gado desordenado. Já está quase. Está cá Sim, o mas- ano todo, está cá o ano todo ali, ao pé da Praça do Povo. E o que é que vocês acham das alterações propostas para a Praça do Município? Pelo Paulo Fofo? Fechar, Fechar fechar a aquilo rua. tudo. É só temporariamente? Não é ou- tudo, é só Percebi uma que era das- temporariamente. um dos lados, Percebi que era um dos temporariamente. Mas também no plano está previsto o barramento da porta da Câmara Municipal lá, não é? Ninguém entra, especialmente o PSD não pode entrar. Não sei se me apercebi. Raul, não sei se é. Não, O encerramento é pagava permanente. Percebi que era só. A ideia é ser permanente, É- mas não total. Permanente não dá. Em frente à igreja Em do frente à colégio. igreja mantém-se o acesso. Ok. Mantém-se aquelas Mas fecha duas aquele- faixas. Fecha o. Aquela cruzamento, está bem. reentrância que depois vai É a até. primeira vez que vejo um careca fazer permanente, mas pronto. Sim, é bom, é permanente. Mas ele disse uma coisa que quer que. Aquelas frases muito bonitinhas, que a Praça do Município tem que ser um local de convívio e de contemplação. Vocês Contemplar o quê? disponham a contemplar, seja o que for, Os pombos? projetas de pombo na testa. Ah não, deve ser as projeções luminosas na fachada da Câmara Municipal. talvez. O projeto, Contemplar. contemplar. Será por aí, sim. Bem, e a estreia, a grande estreia mundial do gás natural liquefeito? O Virtual Pipe. Um virtual pipe.
Virtual Pipe. Virtual Pipe. Que isto basicamente é uma coisa que o Grupo Sousa vai transportar. São sketches do Monty Python. Transporta. Assim. Eles vão transportar gás natural em caminhões de cisterna e abastecer navios com isso. Mas chamam-lhe um tubo virtual. É bonito. É bonito. É bonito. Very beautiful. Mas é esta mania do nosso umbigo, de somos os maiores, somos os melhores em tudo, até somos pioneiros. Uma bosta de gás em caminhões de cisterna, pá. Mas soa bem. Soa bem. É o GNL. Nós temos que vender o peixe. Aliás, é contentores cisterna criogénicos em movimento contínuo. Com gasoduto virtual. Isto, não sei porque ele até me lembra feijoada. E uma coisa que me deixou banzado foi... Vem de banzai. Vem de banzai. Há uma série de torneiras e pontos de água no Hospital da Madeira, no Hospital da Tonela Mendonça, que, para prevenir a legionela, vão passar a ser abertos 2 minutos por dia. Ou seja, numa altura em que tanto se fala na necessidade de poupar água, o Governo Regional dá o exemplo de gastar água para prevenir a legionela. Isso faz parte de algum plano estratégico. Ainda bem que falaste nisso, porque o programa chama-se Plano Estratégico. E olha, enganei-me na porta. Temos... não era neste. Não era. Raul, plano estratégico, tudo junto. Plano estratégico, tudo junto. Não há caso de separações. Quem separar leva coima. Inspirado no nosso eminente secretário regional Humberto Vasconcelos, que ainda não é emérito. Não. Que produz esperança no campo. Que produz planos estratégicos a uma velocidade estonteante. E então eu ia-lhes pedir para nomearem o vosso plano estratégico desta semana. Qual é o plano estratégico que acham que deveria ter sido implementado com base no que se passou? Ou plano estratégico de sonho. Desta semana. Olha, plano estratégico de fuga a inquéritos parlamentares. Parece que já foi implementado. Repete lá isso. Plano estratégico de fuga a inquéritos parlamentares. Já sei que é o destinatário desse plano estratégico. É um indivíduo muito sorridente, pelado, de pelagem à vista. Claro, estou a falar do nosso... Sem pelagem? Sem pelagem? Não, ou é pelagem? Não sei muito bem. Sem pelagem? Exemplo, um gato... Raposa pelada. Pirata Argelino. Um gato pelado é um gato com pelagem ou sem pelagem ou sem pelo. Pirata. Não importa. Com pelagem. Com pelagem. Com pelagem sem penugem. Mas então quando a pessoa está pelada diz que está pelada. Não importa. Ora, o Presidente da Câmara Municipal um bom plano estratégico do Funchal professor Paulo Cafofo escusou-se a responder o inquérito parlamentar sobre o trágico acidente ou incidente do Monte, o que é um pouco impensável nos dias que correm. Quer dizer, um representante do município eleito democraticamente recusa-se a responder perante os representantes eleitos democraticamente do povo madeirense. Olha, já não temos tempo para os outros planos. Mas calma, deixa-me só concluir isto. Também começam a falar eu acho muito triste. Não faz sentido um Messias não querer carregar a sua cruz. Não é? Faz ali. Estás a falar da igreja outra vez? Não. Estou falando de movimentos messiânicos. Não vais falar em coisas que não interessam. Gisele! Eu acho que estás a precisar de um exorcismo. Quanto é que eu estou no número? Um plano estratégico. Vai chamar pai a outro. Pá. Mas pronto, é isto. Então, não vamos ter tempo para mais planos estratégicos, por isso vou só dedicar uma música ao Dr. Carlos Pereira, que gosto muito de falar dele. Dedicar pelo procurar e ouvir em casa, que é Carlos Pereira do PS, que é uma cançoneta muito engraçada do G-Eazy, da Bibi Rexha, que se chama Me, Myself and I. E encaixa que nem uma luva. This is me, myself and I. E fico tão bem no cartaz comigo próprio. E estamos a chegar ao fim, não há tempo para mais.
Não. Espero que tenham Temos gostado. mais minutitos. Então, temos que falar no Pidgemon, pá. Espera lá, não. Vamos falar só do meu plano estratégico de Ah, gestão é de verdade. egos É sobre o quê? para incrementar a qualidade do produto regional no setor político. Plano Isso é- estratégico de gestão de egos. de gestão de egos. Egos. Impossível. No setor De político. legos mais depressa. Agora, Legos. egos não dá para gerir. De egos. Então, estes. Olha, o meu plano estratégico era o plano estratégico das festas na diáspora, que é para incrementar a produção de eventos no estrangeiro, em ambiente não hostil, que é bom para Miguel Albuquerque. Resultou no estrangeiro não, em território nacional, mas fora da Madeira, resultou com a exposição do açúcar que abriu as comemorações dos 600 anos na Madeira. Curiosamente fora da Madeira. Exato. É verdade. Isso é outro disparate. E se calhar agora que já chegamos ao fim, senão eu vou passar a dizer que chegamos ao fim de minuto a minuto, isto nunca mais acaba, pá. Vamos dizer. Chegamos. Primeiro plano Espero que tenham estratégico. gostado e que voltem para a semana. É verdade. Tu não, Karina. Eu não, Tu eu só não. quando- Pode ser, a dose tem que ser. Só Olha, quando- se trouxeres um frasco de Não marmelada de Odivelas, podes vir. Sim, Não podemos analisar costumo isso. adquirir esse tipo de produto. Então- Mas obrigada pela recomendação. Take us away, Celina. É verdade. Estivemos então com o primeiro plano estratégico aqui em animação, também em análise dos principais assuntos da semana. Podem interromper-me, mesmo nesta finalização, Raul. Não, Ficam não. todos muito sérios. Não, Com Raul Ribeiro, bom. Márcio de Matos e também a convidada Karina Ferro. Vamos regressar para a semana para continuarmos estrategicamente a elaborar planos e a fazê-lo divertir-se na análise dos principais assuntos do fim de semana. E é isso, E não é, isso, Raul? acabou. Senhor Deputado Mário Pereira já pode falar no Cesará. Plano estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano estratégico, aos sábados, às 9 da manhã, para começar o fim de semana em grande.